Olá, vamos a mais um exercício. Agora, utilizando o Microsoft Word para reproduzir um documento com alguns recursos. Então, nós vamos iniciar selecionando a primeira linha do meu texto. Para selecionar a primeira linha do meu texto, eu posiciono o ponteiro do mouse na margem esquerda, na direção da linha, e dou um clique. Seleciono a linha. Eu vou fazer algumas formatações aqui. Eu vou botar no tamanho 22 em negrito e centralizar, porque vai ser o título do meu documento. Em seguida, eu vou posicionar o ponteiro do mouse na margem esquerda, na direção do primeiro parágrafo, mais ou menos da primeira linha, clicar e arrastar até a última linha do quarto parágrafo, para selecionar todos os parágrafos de uma vez só. Eu posso fazer também, se eu tiver em qualquer lugar aqui, em qualquer linha, e eu posiciono na primeira linha, pressiono a tecla Home, vou para o início do parágrafo, seguro a tecla Ctrl e a Shift junto, as duas pressionadas, uso a setinha para baixo uma vez, 2, 3, 4. Soltei, selecionei os parágrafos que eu queria fazer a alteração da fonte para o tamanho 12 e do alinhamento para o justificar. Ok? Agora eu vou selecionar somente o primeiro parágrafo, 2 cliques na área de marcação, na margem esquerda, na direção do parágrafo. Eu vou inserir a ferramenta capitular. E agora eu vou selecionar mais esses 2 parágrafos e vou dividir esse texto em 2 colunas. Ok? Dividir o texto em 2 colunas, eu posso voltar aqui e colocar em mais colunas uma linha entre colunas, se eu achar necessário. Ok? Agora eu vou selecionar. Na verdade, eu não vou selecionar aqui, eu vou inserir uma tabela para a gente perceber como é que a gente pode fazer a tabela de um jeito bem simples. No menu Inserir, aqui antes eu vou contar aqui, a minha tabela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e 2 colunas. Então eu posso clicar em tabela, vir no menu Inserir tabela e colocar 2 colunas e 7 linhas, ou eu posso vir aqui passando o mouse, selecionar as dimensões da tabela. Venho aqui na primeira linha, eu clico na primeira célula e arrasto até a segunda célula. Eu vou utilizar na opção Layout a ferramenta Mesclar Célula. E eu tirei a divisão entre as 2 células, tornando-as uma única célula. Vou pegar esse texto aqui, selecionar e arrastar para aqui para dentro. Vou colocar no tamanho de fonte 14 em negrito e centralizado. Vi que criei 2 linhas, vou dar pressionar o backspace para apagar a linha em branco. Viu? Olha, vou dar um enter aqui novamente para você ver. Estou numa linha que está em branco. Utilizei backspace e apaguei a linha em branco. Fiquei só com a linha que me interessa. Eu vou selecionando aqui os textos. Esse aqui para cá. Você poderia ir digitando, né? E esse 52 para cá. Quando acontecer dele acrescentar uma linha, eu retiro com backspace. Trazer esse texto para cá.
esse para cá e vou fazendo a seleção e transportando o texto para dentro da tabela. No teu caso, se você não tem o texto ainda, era só clicar dentro da célula e ir digitando. Vou fazendo a seleção uma por uma e fazendo a transferência do conteúdo de texto para dentro da tabela. Usei a barra de rolagem aqui. E a última porcentagem eu jogo também dentro da tabela. Vou fazer mais um ajustezinho nessa tabela. Aqui, ó, se eu clicar, eu posso modificar a largura dessas colunas. Como são só duas colunas, eu posso fazer isso manualmente aqui. Mas se você tiver necessidade de ter uma largura específica, selecionando a coluna no menu Layout, você pode colocar uma largura específica. Por exemplo, quero trabalhar em 2,5 aqui. Como eu estou com a parte de cima mesclada, não está funcionando para cá. Eu vou ter que arrastar aqui de volta. Tá? Mas você pode fazer essa largura específica. Bom, agora eu vou fazer uma alteração em relação à borda. Essa borda da primeira linha, de baixo, eu quero ela um pouco mais, com a espessura um pouco maior, mais grossa. Então aqui em borda, eu vou usar bordas e sombreamento. Vou numa outro tipo de borda aqui, eu vou selecionar só a borda de baixo. Aqui, o que eu observo é o seguinte, se eu mexer, eu vou mexer em todas, mas aí eu vou aqui selecionar a simples para cá e para cá, deixando só a de baixo com a espessura maior. Ok? Ficou a tabela do jeito que eu queria. Eu quiser só o contorno dessa tabela, também um pouco com a espessura maior, eu posso vir, e agora você viu que você pode só no contorno aqui da tabela toda e retornando lá um último recurso, a cor da borda que eu não mexi, eu poderia mexer aqui e colocar as bordas na cor que eu quiser. Aqui, se eu mexer aqui, botar uma outra cor, a parte laranja, parte de dentro laranja, se eu quisesse fazer, eu mudaria. Eu cancelei, só para você observar o detalhe. Então, esse primeiro documento aqui, a gente já reproduziu, introduzindo algumas funções de formatação, como capturar o texto em duas colunas e tabelas. Tá? Então, eu peço que você reproduza, salve em PDF ou no DocX mesmo, mas você pode exportar como PDF aqui. Tá? Aí vai gerar um arquivinho em PDF e você vai me enviar esse arquivo em PDF. Tá? É o ideal que você faça dessa forma. Ok? Então, até mais.